Começamos agora o nosso estudo sobre a história da Igreja e a história da Igreja no Brasil. São 500 anos de presença da Igreja em nossa nação. E isso não pode passar incólume aos nossos olhos, a geração do século XXI. É por aqui que nós começamos sim os nossos estudos, porque o conhecimento da história nos ensina a olharmos para trás, a virarmos para o lado, a prestarmos atenção nos retrovisores. O que é que nós podemos aprender? Era de se esperar que em 500 anos de presença da Igreja, a nação brasileira fosse muito melhor do que é hoje, estivesse muito melhor do que está agora. Isto não aconteceu pela omissão da Igreja em sua totalidade. A primeira versão cristã que aqui chegou foi a versão católica. Não a versão católica na sua totalidade. A versão primeiro franciscana, depois dominicana e depois jesuíta. Essas três versões católicas que aqui chegaram estão presentes até hoje em nossa cultura cristã, inclusive cristã evangélica. Eles marcaram a história do Brasil. E a marca que eles deixaram aqui poderia ter sido muito melhor. A Igreja evangélica demorou para nascer nesta nação. E quando nasceu, não conseguiu dar a ela o curso que merecia, o curso que podia. Até hoje, inclusive, é uma igreja que se omite, uma igreja que aliena as pessoas da realidade social, da realidade política e realidade econômica, coloca na mente e no coração das pessoas uma espécie de utopia cristã, ao invés de defrontá-los com a realidade. Será que Jesus errou quando ele disse: "Vós sois o sal da terra"? Ele deveria ter dito de outra maneira. Mas ele disse: "Vós sois o sal da terra". Se o sal tornar-se insípido, para que presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens? Infelizmente, esta é uma marca da Igreja no mundo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas em todo o planeta. 1,5 bilhão de cristãos, divididos entre ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, além das seitas cristãs. Este 1,5 bilhão de cristãos não está conseguindo avançar em sua marcha de evangelização. Pelo contrário, cresce muito menos do que o islamismo, que está pulando para a casa de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, crescendo vertiginosamente na própria Europa, que está sendo atacada pelo Estado Islâmico. A Igreja cristã deveria ter assumido o ID de Jesus como prioridade. Mas vamos ver pela história que isto não acontece, não aconteceu e dificilmente acontecerá. Aqui no Brasil, os primeiros a aportarem foram os franciscanos, aqueles que levavam a doutrina de São Francisco de Assis. Eram pacíficos, mas devido ao grau de corrupção da própria igreja, do clero e das ordens mendicantes, não conseguiram resistir às grandes tentações da nova terra. Chegando aqui, encontraram mais de 11 milhões de índios espalhados em mais de 2.000 tribos. Logo, os franciscanos, que deveriam espalhar a palavra de Deus, catequizando os índios, como eles costumam dizer, acabaram tomando para si índias, muitas concubinas, se envolvendo com muitas índias e tendo muitos filhos chamados mestiços. Se assumiam ou se não assumiam, é um retrato da história da igreja, mas isto é fato. Eles catequizavam por um lado, mas eles se envolviam em sensualidade, sensualismo, fornicação e prostituição por outro. Fica difícil acreditar no Evangelho, que ele é pregado parcialmente, com parcimônia, com particularismos, porque o Evangelho ele reprova o envolvimento de seus representantes com a prostituição que há no mundo. Mesmo que para as tribos indígenas não fosse pecado estar com várias mulheres, várias índias, para o cristianismo
O monoteísmo, o casamento entre homem e mulher, sempre foi prática e regra de fé, princípio de doutrina cristã. Mas isso foi renegado pelos principais representantes. Surgiram os dominicanos. Depois, Antônio Vieira vai denunciá-los dizendo: a pregação que eles trazem é uma pregação tão rebuscada que fica difícil para o próprio dominicano entender. As missas que eram celebradas em latim, incompreensíveis até para a cristandade católica, eram realmente alienígenas para os indígenas que aqui estavam. E ainda mais que a prática religiosa dos indígenas era muito mais interessante. Eles praticavam a religião da natureza. As forças da natureza eram extremamente respeitadas. O pajé, que era o pai espiritual, o sacerdote da tribo, também era o curandeiro, aquele que conhecia o poder das plantas e, usando essas plantas, administrava a cura para as doenças, poucas doenças que haviam entre os índios. Era aquele que celebrava a união, a vida e a morte de toda a tribo. Ele praticava o xamanismo, e pelo xamanismo ele invocava as forças do rio, as forças do vento, as forças da lua, as forças do sol. Ele abençoava o plantio, a caça e a vivência dos índios. Aliás, uma vivência tranquila, exceto pelos tempos em que eles entravam em guerra. Aí entravam em guerra, chamavam o pajé abençoava os guerreiros da tribo e eles saíam. E quando voltavam, eram glorificados por isso, eram celebrados por isso daí. Além do xamanismo, eles praticavam também o animismo. Pelo animismo, significa que eles acreditavam que a natureza os responderia, o rio responderia para eles. Pelo animismo, então, a pedra ela tem alma, o rio tem alma, a lua tem alma, da onde nascem muitas e muitas lendas indígenas. Praticavam também o fetichismo e, por artes mágicas ou de feitiçaria, consagravam objetos, amuletos, os quais levavam consigo a vida inteira, consagrando-se. Também praticavam o culto aos ancestrais. Esses ancestrais eram respeitados em sua memória, eram lembrados nos festivais, eram celebrados e sempre chamados e invocados em alguma situação. Perceberam que há muita semelhança entre a religiosidade dos índios e a prática evangélica hoje? Querendo ou não, nós temos xamanismo, temos animismo, temos fetichismo e temos o toteísmo. Toteísmo porque eles tinham um símbolo maior, um símbolo mágico, aquele que unificava todas as crenças que eles tinham, e levantavam um totem. De igual forma, nós temos a cruz, que virou o nosso totem. Temos as nossas rezas, temos os nossos rituais, muito parecido com a prática indígena em sua religiosidade. Foi a herança que nos ficou. Nós apenas mudamos os nomes, modificamos os símbolos, melhoramos as práticas, mas a religiosidade brasileira, ela tem a herança indígena. Não conseguimos nos desprender desse apego que nós temos a todo um simbolismo, a toda uma metáfora que cerceia, que cerca a nossa religião. Quando os católicos chegaram aqui, eles se aproveitaram disso. Eles substituíram os símbolos, eles associaram as entidades indígenas com as entidades católicas, símbolos indígenas com símbolos católicos, tentando forçá-los a compreender aquilo que eles não compreendiam, nem mesmo os católicos compreendiam, forçaram os índios a tentar compreender também. E quando o protestantismo inventou de tentar entrar nas terras brasileiras, encontrou fogo duro pela frente, porque tanto índios quanto católicos fizeram ampla resistência àquilo que eles tentavam ensinar. Fica como matéria da próxima aula. Nesta primeira, você aprendeu que a igreja está inserida na sociedade. Deve influenciar a sociedade, porque esse é o seu aspecto histórico. No entanto, ela se internou, se internalizou, se envolveu muito mais com o misticismo do que com a sua inserção na sociedade.
Satanás se aproveitou disso, está tomando todo o campo, dando cumprimento à parábola do joio e do trigo, onde o inimigo veio e semeou o joio onde deveria haver trigo. A proporção agora de joio é de 3:1, onde há um trigo, há 3 pés de joio. E provavelmente vai aumentar ainda mais esta quantidade. Não podemos categorizar especificamente quem é joio. Só Deus sabe a diferença. Porque nessa cristandade de 1,5 bilhão de cristãos, as nossas diferenças são gigantescas. E o pequeno rebanho que segue de perto os ensinamentos de Jesus não consegue se destacar neste oceano de cristandade tão multiforme, tão diferente e tão envolvida com práticas animistas, fetichistas. Uma igreja evangélica que unge vassouras, uma igreja evangélica que faz corredor de sal, uma igreja evangélica que ainda cultua em dias comemorativos, festivos, como a Páscoa pagã, o Natal pagão e outras datas comemorativas do paganismo que foram adequados ao nosso cristianismo. Seja bem-vindo ao estudo da história da igreja.